45, mas tem 48 anos junto dele. Então ele teve a alegria, ele veio de Dallas aqui, né, de Texas, aqui para o Brasil, e todas as vezes que ele vem eu tenho uma amiga íntima que me ajuda, é a esposa dele, e ela tem prazer que ele venha aqui, porque se ele não vier aqui, ele nunca mais volta ao Brasil. Quero chamar o pastor, vem aqui. Irmãos, não repare, já chamaram ele de Abraão, né? Pastor Hélio, Mãe Eli, eu creio que a irmã esteja assistindo o culto aí em Dallas, aí nos Estados Unidos, está aqui comigo, viu? Então estamos cuidando dele, por amor à tua vida, a vida dele como sacerdote do Senhor. Recebe um beijo da igreja aí em Dallas, onde está a minha querida. E agora, ó, não desliga, ele vai pregar, viu? Então ouça o teu marido pregar, tá bom? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, pastor. Antes de saudar os irmãos, eu preciso cumprir uma promessa. Olhar para aquela câmera e dizer: Eni, I love you. Jesus, ele ficou 5 dias falando só da mulher dele. Mas eu conheci um jovem lá, veio me procurar, falou: olha, pastor, meu pai está traindo a minha mãe na minha frente e na frente dela. Por quê? Ele falou: porque ele quer se casar com a esposa, com a noiva de outro. Mas como assim? Meu pai quer casar com a esposa de outro. Ele é filho de pastor. E diz que o pai dele quer casar com a igreja. Falou que Deus deu uma esposa para ele cuidar. E para o filho também deu. Ele está cuidando. E eu comecei a prestar atenção o que é família, o que é propriedade, o que é... Por exemplo, nós não possuímos o céu. O Senhor falou que Ele fez o céu para Ele, e a terra Ele deu para nós. Não possuímos, mas temos acesso. Eu não possuo essa igreja aqui, não é a igreja que Deus me deu para cuidar das ovelhas, mas me tem dado acesso. Eu venho aqui, só falta achar minha cama, porque eu me sinto em casa. É impressionante. É impressionante. E eu quero dizer aos irmãos que foi feita uma pesquisa, e essa igreja aqui foi votada a igreja de São José que tem gente mais bonita. E essa pesquisa foi feita por uma agência, não é dessas aí, foi feita por uma agência chamada Hélio Rodrigues, cuja margem de erro é zero. Não tem para cima e não tem para baixo. Porque eu tenho visto tanta gente feia ultimamente. Mas tem lugar que eu vou que parece competição do mais feio. Quando é de gente feia, é da gente mais chata. Mas faz parte. Mas eu vim aqui, amados, não para fazer você se sentir bem e depois ficar pecando a semana inteira e voltar domingo que vem. Realmente eu tenho tido o privilégio de vir aqui
está longe. Quando falam bem de mim, minha esposa faz assim, Sabe o que é isso? Leva ele para casa. Vai conviver com ele. Mas eu tenho certeza que... Posso tomar água aqui, pastor? Acho que é minha. Eu fui no jogo de São Paulo, gritei demais. Estou com a garganta arrebentada. Pedi para Deus confirmar algumas coisas. O pastor Hanks, não sei quem conheceu, ele veio ao Brasil comigo algumas vezes. E da última vez que ele foi, ele conversou com a esposa dele, e a esposa dele conversou com ele e falou assim: ele quer conhecer o Mr. Plicado. O Mr. Plicado. Ele falou: ele quer conhecer o Mr. Plicado. Meu Deus, quem é o tal do Mr. Plicado? E entendam bem o que eu vou falar. Embora eu tenha a veia cômica dilatada, eu tenho recebido mensagens por situações até bem-humoradas. E gostou muito de vir aqui na sua igreja, em outras, e ver a maneira que os irmãos se comunicam. E ele aprendeu algumas palavras em português. Paz do Senhor, obrigado. E ele falou assim: eu queria conhecer o senhor Plicado, porque ele deve ser muito importante no Brasil, lá entre vocês. Porque quando vocês estavam falando de problemas que eu estava vendo pelo olhar, ele tem uma leitura de linguagem corporal tremenda, o pastor Hanks. Ele sabe quando está triste, quando está nervoso, quando está com problema. E ele ouvia assim, alguém falando: isso daí é com o Wagner, isso daí é com o Rogério, isso daí é com o João. E ele queria saber que muitas situações, a maioria delas, mandava falar com complicado. E ele nunca mais esqueceu dessa... porque tudo é complicado. Tudo é complicado, como se Plicado fosse uma pessoa. E eu fiquei reparando realmente que quando eu converso e quero explicações, a mais rápida e talvez, querendo dizer, a mais lógica, é dizer: é complicado, pastor. Complicado. Mas complicado, sabe o que é? É quando os irmãos aqui, os jovens, estavam cantando, tem uma parte que diz assim: aquele dia. Marcos 13, 32 fala assim: daquele dia, ninguém sabe. Aquele dia, ninguém sabe. Só o Pai. Então, é complicado quando você não sabe esperar aquele dia. Não é verdade? Para o pastor esperar o dia 4 de setembro é complicado. E olha, eu não sou que nem ele não, que fica: não precisava, não precisa. Precisa sim, um mês antes já aviso que é meu aniversário, precisa de presente, precisa de telefonema, e-mail, WhatsApp, tudo. Porque o dia chegou. Nós esperamos certos momentos e certos dias e certos tempos, que é duro, é complicado esperar. É muito complicado. E esse dia da vinda do rei, da volta do rei, ninguém sabe. Ninguém sabe. E só, a Bíblia fala que só Deus sabe, nem o Filho, nem Jesus sabe, está escrito, ele falou isso. Está no Evangelho de Marcos. Mas eu descobri uma coisa, que nós podemos até lá ter um pouco mais de entendimento nesse tempo. Porque o livro de Eclesiastes capítulo 3, fala
que a propósito, há tempo para tudo. Tempo para tudo. A minha esposa, ela acha tempo para tudo, tudo, até para mandar em mim, ela acha tempo. Ela tem tempo para tudo, ela ora, ela jejua, ela exorta, ela consola. É um exemplo de uma vida que vive um tempo. Dentro de um tempo que não tem tempo. Deus vive no Kairos, o Kairos, como dizem, eternidade. Nós vivemos no Cronos. E a Bíblia fala que Deus, Deus, ninguém vê Deus, ninguém vê. Ninguém vê. Porque está velado. Então, o que ele fez? Bom, vocês viram, né? O que tem aqui dentro? Presta atenção. O que tem aqui? Perguntar para Jesus, mostra-nos o Pai. Ele falou, quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus, ele veio revelar o Pai, o que tem na mente do Pai. Eu sou arquiteto, eu falava com a Carol hoje no almoço, eu falava assim, Carol, vou fazer sua casa, eu vejo antes de construir. Aquela igreja de Pinheiros, eu tive que vê-la antes de começar a projetar e construir. Mas como é que iriam saber o que estava aqui na minha cabeça? É interessante a comunicação de marido e mulher, pais e filhos, assim, o que você tem na cabeça? Então você tem que falar, você tem que mostrar, você tem que desenhar. É difícil entender o que está na cabeça, na mente do outro, até que ele fale. Por isso que o verbo se fez carne. A comadre ali já deu uma cutucada no marido ali, não é assim, fala, tem que falar o que você tem na cabeça. O verbo se fez carne, o Senhor se manifestou, a palavra veio, e Jesus começou a falar o que o Pai falava para ele. E ele falava, e era às vezes muito difícil de entender, e ele falava por parábolas, e ele colocava diante de um grupo de pessoas que só estava interessada no pão e no milagre, mas um grupo estava interessado em saber. E a eles ele revelava, explicava o que era o significado das parábolas. Com isso eu quero dizer que, se você se aproxima de Jesus, você começa a conhecer mais a Deus. Se você quer conhecer mais do Senhor, se aproxime mais de Jesus, saiba o que Ele deixou registrado, como Ele deixou explicado. E é tão gostoso saber que Ele manifesta aquilo que está na mente de Deus, do Pai. Mas isso Ele não conseguiu transmitir, o dia da sua volta. E até lá nós temos tempos revelados na palavra de Deus, e todos eles têm propósitos. Gostei do relógio, que agora dá para ver. Irmãos, então, eu quero dizer para os irmãos que alguns tempos, estações na palavra de Deus, eu queria repartir com vocês rapidamente, mas me deter em um deles. O primeiro tempo foi o tempo da criação, Gênesis 1:1. A ideia original de Deus foi criar uma colônia, e nessa colônia colocar um humano. Ele revelou lá do reino celestial invisível, ele colocou a colônia aqui para ser aqui na terra, visível, um grupo, um reino, cidadãos que representassem imagem e semelhança do invisível. E aí ele colocou o homem, sobre ele assoprou o seu espírito, lhe deu vida, deu autoridade e falou, rarás, que significa domine.
Pega isso daí que é teu, tudo é teu. E você vai me representar aqui, e eu te dou o poder e dou também uma ordem: multiplique, povoe, colonize. E o homem começa então essa vida na terra, o humano criado por Deus, visível, mas nele foi o sopro do Espírito que lhe deu o comando, que lhe deu então o entendimento, para ter o conhecimento do que ele tinha que fazer, como tinha que fazer. Porque esta era, não estratégia, mas é a cultura do reino, de todo o reino. Eu conheço vários países que são monárquicos e absolutos, não parciais. Eles, para crescerem, eles têm que conquistar territórios. O reino de Deus não precisa conquistar territórios, porque o reino dos céus é dono de tudo. Mas ele criou a terra e falou: ali é minha colônia, eu vou colocar ali um lugar para expandir, para representar esse reino invisível. E toda vez que é conquistado um reino, um território, ele manda um governador para representar. Esse governador não é do local, vem lá do reino. E assim o Senhor soprou o seu espírito e o homem começou na terra. Alguns estudiosos, eu não estudei isso daí porque é difícil estudar isso daí, é complicado. Estudar quanto tempo durou até a queda. Alguns rabinos me têm dito que foram só 9 horas. O homem já desobedeceu. Outros falam dias. Eu não sei quanto. Isso daí não me foi revelado, pastor. Quantos dias foram necessários para chegar a esse segundo tempo? Primeiro foi da criação, foi ali a colônia, foi ali a autorização para termos domínio sobre a terra. E ele falou: domínio sobre tudo, animais, terra, tudo. Com um detalhe: obedeça. Nós damos muito enfoque à árvore proibida. E fala que é maçã, outro fala que era isso, que é aquilo. Eu dou mais enfoque àquilo que Deus disse. É ordem, não desobedeça. Mais importante é entender que ali a conversa era sobre quase que um teste de obediência, não era a árvore em si. Porque a Eva viu que era formosa, agradável à vista, tomou e não morreu, mas quem morreu foi Adão, porque foi para Deus que ele falou, e ainda viveu 930 anos no físico. Que morte é essa? O que aconteceu? O que será que ele quis dizer? E o diabo vem e engana, ele estava ali no Éden, irmãos, e veio e caiu, desobedeceu. Essa é a chave desse tempo 1 ao tempo 2. Houve uma desobediência nesse tempo 2 aí. E quando obedeceu, toda vez que uma colônia declara independência, aqui no Brasil é meio difícil entender. Não é onda não, pastor. Eu tenho viajado só para saber isso. Como é que funcionam os reinos? Os reinos que declararam independência, onde é que estão hoje? E os que não. Um dia nós fomos colônia aqui no Brasil. Portugal colonizou o Brasil e a primeira coisa que muda é a língua. Não é de tupiniquim, de outro tipo de língua, nós começamos a falar português. Depois muda a cultura, muda a comida, muda a roupa, muda tudo quando vem o governador influenciar na terra que está sendo colonizada. Quando declara independência, esse governador volta para a sua terra. E a casa do governador fica vazia. E olha, amados, dos países que declararam independência, pouquíssimos, fizeram certo. Ou fizeram antes da hora, ou fizeram por rebeldia. O Brasil foi para consertar o problema de ouro e prata que tinha a Espanha, a França, querendo pegar o ouro. Essa é a questão da história. Mas o que eu quero dizer é quando o homem declarou independência, desobedecendo,
o governador teve que voltar, que é o Espírito Santo. Voltou. E aí começou esse tempo, que é o terceiro, entre o segundo e o terceiro, essa queda do homem. Olha, é uma coisa interessante. Coisa boa é muito difícil contar. Coisa ruim é tão fácil, né? Pensa bem. Numa roda que você começa a conversar, elevador, seja qual for o lugar. Notícia boa, é difícil começar a contar. Mas notícia ruim, está frio, está quente, esse, é aquele, é o Trump, é o outro, é aquele. Notícia ruim parece que é fácil contar. O homem só começou a fazer encrenca. A primeira desgraça foi na família. Caim mata Abel. Adão começa a reclamar da mulher para Deus. Foi a mulher que tu me deste. E essa estratégia permanece até hoje. Mas eu quero dizer, irmãos, que veio um tempo em que o povo estava tão, assim, desgraçado, sem uma graça, sem um espírito liderando. E o povo matava, adulterava, roubava, provocava uns aos outros. E Deus viu tudo aquilo e falou: Moisés, sobe aqui que eu quero falar com você. E aí veio esse terceiro tempo chamado lei. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não cobice a mulher do próximo, e honre teu pai e tua mãe. Botar lei. A lei, meus amados, é um sinal de desenvolvimento. Sem lei, a coisa vira caótica. Onde tem caos, tenha certeza, tem alguém trabalhando. E para o mal. Veio a lei e de repente começa um tempo. Teve aquele reino que Deus criou, depois veio o reino da lei. Irmãos, e nesse tempo de número 4 é a plenitude. Desce Jesus. A Bíblia fala que Deus enviou o seu Filho amado. Ele enviou, foi uma promessa, ele sabia que teria que vir e para que teria que vir. No livro de Isaías, se você ler o capítulo 55, tem uma promessa maravilhosa sobre a vinda do servo, aquele que viria. Por que demorou tanto tempo para Jesus vir? Foram muitos anos, desde o início da criação até Jesus vir, calcula-se 4.000 anos. Veio Jesus, pá. Por que demorou tanto de Malaquias, que a gente lê, até a vinda de Jesus? Porque foram 400 anos ali. Jesus teria que vir num tempo em que havia um reino que dominava a terra. Quem estuda história, que não sei se alguém gosta, não? Eu gosto bastante. O domínio, o império grego era muito grande, eles eram os intelectuais. Só que quando eles conquistavam alguma terra, eles iam lá, pegavam as pessoas, o despojo, traziam para serem escravos. E aí veio o Império Romano, começou a crescer, e ninguém batia o Império Romano, porque eles eram de armas, de luta. Gente brava, gente que vencia na força. Tanto é que quando eles venceram o Império Grego, eles não destruíram nenhuma biblioteca, porque era ali o poder da mente. E misturaram o poder da mente, o poder da força e conquistaram o mundo, o Império Romano. E foi na época de Jesus. E o Império Romano, ele não conquistava as áreas e trazia os escravos, ele mandava um representante. Ele conquistava um lugar e mandava um representante, que chamava governador. Para quê? Para falar italiano, para representar o governo romano, cultura, língua, costumes, influências, tudo que era do Império Romano. E Jesus veio nessa época. Porque aí o povo ia entender o que estava acontecendo na vinda dele, na sua morte e ressurreição, na conquista, e depois de uns anos e dias, ele envia o Espírito para recolonizar a terra.
o Espírito Santo vem e assume novamente esse comando. Porque o Espírito Santo, ele é ilegal se não tiver um corpo para habitar. A Bíblia fala que ele vinha sobre algumas pessoas. Sansão vinha sobre Davi, vinha sobre Saul, sobre Salomão, ele vinha sobre os profetas, mas ele nunca havia entrado ainda. Quando o Senhor trouxe e deixou o seu Espírito e assoprou, ele começou a entrar nas vidas. E aí foi restabelecido o reino. Foi recolonizada essa terra. E tudo que acontece aqui não é culpa de Deus, não, é culpa nossa. Porque Ele deu a terra aos homens. No céu ninguém vai dar palpite. Mas aqui Ele deu para os homens. E muitas vezes a gente quer criticar Deus, isso e aquilo. Mas como nós temos feito? E nós fazemos parte disso no tratamento nosso. Humano, família, nas coisas. Irmãos, eu quero dizer que a lei não era ruim, a lei não veio para coisa ruim. Aliás, eu tenho falado com alguns judeus, pastor, que eu admiro todos eles. Porque se hoje o sistema médico, o sistema de saúde usasse os critérios higiênicos e de alimentação da lei, não teria tanta doença. Não teria tanta doença, pastor. E a lei fala de higiene, fala de tudo que é relativo à alimentação, não como uma tradição, algo que é pesado, não, como uma proposta de coisa melhor. Na minha época, meu irmão, eu não podia comer manga com leite. Vocês são dessa época aí? Se eu puder, eu comia manga, não pode tomar leite, ou vice-versa, porque vai morrer. Era o cuidado, era o cuidado. Eu não é? Podia entrar no mar depois do almoço? Não podia. Tomar banho, então nem se fale. Então, os sistemas de higiene e de alimentação e tudo, preste atenção. Jesus não veio acabar com a lei. A lei veio, no fim, dar suporte à graça que estava vindo por Jesus Cristo, esse novo tempo. Que eu chamo do tempo número 5, que veio o Espírito e entrou no homem, em quem dá lugar. Que maravilha é andar em Espírito. Se você tem um pai que não te dá pedra quando pede pão, não te dá uma cobra quando você pede peixe, diz a Bíblia, quanto mais o vosso Pai não vos dará o Espírito Santo. É o mais desprezado nos nossos dias. Essa pessoa do Espírito Santo que ele vem nos ajudar a viver nesse tempo entre os 5 e os 6 que eu chamo hoje. Hoje já são mais de 2000 anos. Nós estamos vivendo, eu não sei quando é que vai ser esse tempo, o fim desse tempo 6, que é o fim. Eu não sei. Mas Jesus Cristo falou, se eu for olhar as notícias, as guerras, rumores de guerras, se eu for olhar as pestes, terremotos, tenho visto tanta coisa. Eu ajudo a reconstruir o Haiti lá com um sistema de construção, terremoto acima de terremoto. Outro dia eu fiquei sabendo, pastor, que o presidente do Haiti foi por isso, porque é uma ilha junto com a República Dominicana. E a República Dominicana é linda. E por que é logo do lado ali, o Haiti, tudo aquilo? Ele declarou independência à França. Foi num país da África, fez parceria, trouxe um porco, matou o porco no centro da praça de Porto Príncipe, derramou seu sangue e dedicou o Haiti para Satanás. Estuda o que é o Haiti agora. Declarou independência e começou a agir mal. O Espírito Santo está procurando. O Senhor fala que procura aqueles que são os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Eu tenho visto, por exemplo, muitos louvores e cantos e bandas lindos, pastor, lindos, mas não sei para quem que eles estão cantando. Eu não sei quem eles estão louvando.
Eu não olhei para trás para ver a tua mão levantada, você adorando. É maravilhoso ver o povo louvando a Deus, mas a Deus. E hoje existe uma cultura, um culto, nesse tempo que se chama hoje. Por isso que diz a palavra: se hoje você ouvir a voz do Espírito, não endureça o teu coração. A Bíblia fala no tempo aceitável, que é hoje. Hoje é o dia aceitável. Mas hoje, quando? É aquele tempo que o Senhor está nos dando, porque o futuro eu não sei, pertence a Deus. O passado eu não mudo. E hoje é tão bom, maravilhoso, que se chama presente. E esse tempo presente, meus amados, eu dou glória a Deus, porque eu tenho certeza que não me importa que dia vem o fim. Isso que está acontecendo, disse Jesus, não é o fim, é o princípio de dores. E Ele mesmo colocou sobre nós esse domínio aqui do tempo hoje, porque Ele falou: depois que este evangelho do reino, está escrito lá, depois que este evangelho do reino for anunciado nos 4 cantos, aí virá o fim. Quem que vai anunciar esse evangelho aos 4 cantos? Os irmãos vão para a África, aí eu fiquei sabendo que vão viagem missionária. Quanta gente que ainda não sabe, pastor? Então, eu peço a você, meus amados, se você não vai, ajude quem está indo. Se você não sabe pregar, que você exale o aroma de Cristo, pelo menos. Que você tenha um coração voluntário para dizer: Espírito Santo, me use, mesmo quieto. Eu não sei quanto tempo leva quando você encontra com uma pessoa, para ele descobrir que você tem o Espírito de Deus, que você tem Jesus. Será que demora 1 ano para ele falar: aham? Só porque você atravessou uma velhinha na rua, é isso? Não, meus amados. Nós temos que exalar com paixão Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Mas isso não é privilégio meu e de pastor, não. Isso é privilégio dos cidadãos do reino. O reino não tem membro que nem tem igreja. Porque Deus não é presidente. Deus é rei. E rei de um reino. Esse livro aqui, ó, é a constituição do reino dele. Ele fala de um rei, de um reino e da sua família real, que somos nós. Eu louvo a Deus por isso, porque nós fazemos parte de um reino inabalável. Então, nesse tempo que se chama hoje, nós estamos vivendo dentro de uma democracia, inventada pelos gregos, democrata, e o governo romano também é democrata. O que significa? Voz do povo. A única vez que a voz do povo foi a voz de Deus, foi quando gritaram: crucifica-o. E foi para isso que Jesus Cristo veio. A voz do rei, ela se torna lei. Ah, mas pastor, eu não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça. Vamos fazer um teste. Jesus fez esse teste, meu irmão. Eu gosto de você que está prestando uma atenção tremenda. E assim, Jesus chegou e falou assim: o que diz aí a ordem do teu reino, o reino da lei? Diz assim: não matarás. Aí Jesus falou assim: bom, no meu reino da graça diz assim: se você pensar mal de um irmão, você já matou. É fácil? O que diz aí o seu reino da lei? Diz assim: não adulterarás, porque estavam adulterando. Jesus falou assim: bom, mas aqui no reino da graça é assim: se você olhar para ela e desejar, você já adulterou com ela. O que é mais fácil? Irmão, 613 contra 1.500 e tantos, né? É lógico que ninguém vai querer contar e falar: não, então eu prefiro a lei. Nós temos que preferir obedecer. E obedecer o comando do Espírito de Deus. E Ele sabe o que está de acordo com a palavra, com a lei, com a cultura. Porque a ideia original, Deus teve um pensamento: eu vou ter meu povo lá na terra. Pensamento. Desse pensamento veio um preceito.
Desse preceito veio um conceito. Desse conceito veio uma ideia. Dessa ideia veio uma conclusão. Dessa conclusão veio uma segurança, uma verdade. Dessa conclusão e verdade tornou-se uma ideologia. Essa ideologia acabou sendo a filosofia. E dessa filosofia acaba sendo a teologia de Deus. E a teologia hoje está tudo complicada. Eu fui falar com uma igreja lá, pastor, sobre a teologia deles, que falam que o casamento é fundamentado no amor. Eu falei, como assim? A Bíblia fala que o fundamento do casamento lá fala que é multiplicação. A palavra, o verbo amor, apareceu em Gênesis 22. E amor entre pai e filho, Abraão e Isaac. Então, o preceito original, casamento, é multiplicação. Então, volta na tua teologia, eu falei para uma pastora lá. Volta para a sua filosofia, para a sua ideologia, de onde elas estão vindo. Até você saber o preceito, a ideia original. Porque eles estavam lá, pastor, facilmente dizendo, João ama José. Casamento é amor, case. Joana ama Maria. Base do casamento é amor, então case. Mas não é isso que a Bíblia fala. Não tem nada a ver, eu amo eles lá, deixa fazer o que quiser. Porém, nós precisamos analisar bem o que o Espírito está nos ensinando para cumprir as ordens do rei. E as ordens do rei estão todas aqui na sua constituição do reino. Olha, é fácil. Se você ler somente o livro de Mateus, começa a ler, entre tantos outros. Isso aqui não é um livro devocional, não, meus irmãos. Aqui são as coisas do reino de Deus que a gente tem que saber nesse tempo que se chama hoje, até aquele dia que chega. De surpresa, e nós não sabemos. Se a democracia tivesse interessado tanto em nós, ou no que é reto, não daria tanto problema. Eu não sou dessa briga aí de democrata, república, não é isso aí que eu estou falando. Estou falando do sistema de entendimento das coisas de Deus. Se você ler na palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses e em Romanos, principalmente Romanos, no capítulo 1, você vai ver a torpeza que já nos romanos estava acontecendo. E o Império Romano, ninguém venceu o Império Romano. Ele implodiu. Sabe como ele implodiu? Por causa da torpeza. 12 Césares eram gays, pedófilos. E esse Império Romano foi se desfazendo de dentro para fora. E o povo de Deus que está nesse tempo hoje, que está dentro dessa era, dentro desse modo, como Paulo olhava para esse povo já dentro do reino, como eram aqueles que moravam em Corinto, ele mandava duas caras, povo, o que precisa mais? Que dom lhes falta? Quando você lê o primeiro capítulo de Romanos, você vai ver a partir do versículo 18, aquela imoralidade que ainda tinha, mas há tempo para se converter. Por isso que veio Jesus e fala assim, arrependei-vos, não é a questão assim de ficar chorando pelo que você fez, isso é remorso. Arrepender é mudar de ideia, é mudar de cabeça, não se conforme com o mundo, mas mude o teu entendimento. Porque é chegado o reino de Deus aqui conosco. Onde existe esse governador que está conosco, o Espírito Santo, que está conosco todos os dias, todos os momentos, e nós não podemos desprezar o Espírito Santo de Deus. Bênção não é falta de problemas. Bênção é a presença do Senhor conosco. Isso é bênção. Isso é bênção. Então, meus irmãos, vai chegar o tempo que eu coloquei, né? O tempo número 7, que é a eternidade. Eternidade significa para sempre. A eternidade é para sempre. Quanto tempo? É para sempre. Só que vamos ter aqueles que têm o Senhor, né? Para sempre com Cristo, e os que vão lá cheirar enxofre.
Os que vão e para sempre estarão sem o Senhor. Então, o que eu quero deixar com os irmãos é assim: analise bem os tempos, mas se detenha no tempo que se chama hoje, já. A gente estuda, a gente projeta, mas eu quero que você preste atenção nesse tempo que se chama hoje. Porque daquele dia, daquela hora, ninguém sabe. E eu não quero trazer essa palavra como exortação, mas uma palavra de gratidão a Deus, que Ele ainda tem dado tempo. Às vezes, pastor, é mais fácil falar com quem está fora do reino, que está pronto para ser colhido, do que os que estão dentro e querem sair. Querem sair, querem. A porta é Jesus. Ele nunca falou, vinde, né? Buscai a mim. Ele falou, buscar o reino, porque Ele é o rei, né? Então Ele é a porta. Imagine assim, meus irmãos, quem está lá fora, tem aquela porta lá. Aqui está o povo, é o reino, e tem o rei que é o Senhor lá. Quando alguém vai para Disneylândia, vai para Dallas, né? Chega lá, pastor, uau, ele não quer saber quem é o presidente, ele não quer saber quem era o cara lá da imigração, ele quer o lugar. O que você tem dito desse lugar que você vive a tua vida hoje? Não é um lugar a igreja, é um lugar onde você pisa, é um ambiente onde você traz a presença do Senhor, onde você traz, porque o Senhor que colocou o seu Espírito em você, você que leva. No avião tinha uma mulher indo lá para Dallas, e ela puxou conversa comigo, estava nervosa, tal. E eu falei, você está indo ou voltando? Ela falou, não, estou indo. Ah, tá bom, o que você vai fazer? Não, é que eu sou cavalo. O que é isso? Eu falei, não, estou levando um espírito que é para pegar lá num pastor lá de Dallas, para dar escândalo lá e tal, então me mandaram levar esse espírito. Até o cramulhão não tem corpo, ele precisa de um corpo para habitar e levar. O Senhor conta conosco, para levarmos a sua bênção, o seu abraço. Eu falo que às vezes eu vim aqui para receber um abraço, meu irmão. É o corpo de Cristo que me agasalha. E não vou ficar reclamando das pancadarias nem nada. Quem não é bom marinheiro é porque ele não foi para a tormenta. Porque marinheiro só é bom quando vai para a tormenta. Para ficar no porto, ele vai virar um amarrador de corda. Navio não é para ficar no porto, é para ir em alto mar. Então nós somos a embarcação desse Espírito, nós carregamos esse poder do Senhor, e não adianta lutar contra nós, porque maior é o que está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando você estiver andando na rua aí, sabe aquelas árvores que estão na calçada? Que arrebenta tudo. Arrebenta a calçada, arrebenta o cimento. Isso é você. Ninguém te afoga. Nenhuma ferramenta contra você vai prosperar. Diz a palavra. É promessa do reino. Então, até lá, meus irmãos, no dia que eu não conheço, eu estou andando de glória em glória, de vitória em vitória. Irmãos, não é fácil, mas quem impedirá? Se o Senhor está operando na nossa vida. Então, vamos parar de reclamar. Vamos parar de... Sabe, irmãos, Deus tentou Adão e pela queda dele nasceu a morte, né? Porque ele falou, se comer morre, mas a morte estava morta. Ela nasceu quando ele pecou, aí ele acordou, diz a Bíblia que o ferrão dela entrou nele. E Jesus foi lá depois e arrancou o ferrão. Tirou o aguilhão da morte do homem. Então, nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos abençoados pela presença do Senhor. Nós somos irmãos em Cristo, somos um. Nós somos aquele povo que o Senhor libertou. Nós vivemos num tempo que se chama hoje. Ah, não, e amanhã? Deixa amanhã com seus cuidados. Eu pedi lá para o, como é que chama o irmão lá, o Abraão, Isaac e Jacó, vamos acertar uma hora. Rodolfo, Ricardo, José. Eu falei para ele assim, eu tenho um gráfico que eu faço, e fiz ontem. E eu falei, não, eu vou mostrar lá na igreja do pastor,
Quem quiser tirar foto, que você vai entender melhor, não o que eu falei, mas o que o Espírito quer falar com você. Dá para colocar aí, meu irmão? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Aí, ó. Deus, amados, não é nome, Deus é uma função. Quando perguntaram para ele, qual é o teu nome? Ele falou, ó, vai lá e fala que o meu nome é Eu Sou. E Deus é muitas coisas. Deus é eterno, Deus é rei, Deus é bom. Isaías 46 fala que ele viu o fim desde o princípio. O Senhor veio revelar em nós quem é Ele. Ele é do reino invisível. Dá para vocês verem aí? Não, dá, né? Está tudo aqui, ó. O que eu queria falar com vocês está tudo aqui. Sabe aquele raiozinho que está lá? Sabe aquele raio que está ali, ó? É Ezequiel 28. Leia quem era Satanás, o Lúcifer. O diabo estava ali encarnado no rei de Tiro. Então Deus levantou o profeta e falou, fala para ele, não para o rei, para o diabo. E conta lá que ele era formoso, protetor, carregava 12 pés. O negócio era bonito, viu, meu irmão? Eu, quando passava assim, ó, exalava beleza, os órgãos pareciam que tocavam. O Satanás era bonito, safado. Tanto é que enganou a Eva. E ele caiu. Por isso que deve ter tido trevas e estava toda aquela confusão. Porque o Senhor criou céus e terra, Ele não criou feio, Ele deve ter criado legal. E Jesus Cristo falou, lá no livro de Lucas, que eu via Satanás quando caía. E aquela bolinha vermelha lá, é que Jesus, diz a palavra, que antes da criação ele já tinha sido separado para aquilo que Deus havia de enviá-lo. Ele já foi sacrificado antes da fundação, ele já existia. O Senhor vê o fim desde o princípio. Que tempo é esse, senão o para sempre? E nós lá no 7, está vendo o 6? Eu não sei, meus irmãos, quando vai. O que eu chutei aqui? Eu não sei quando vai ser esse sexto aqui, ó. Eu pus uma interroga. Eu não sei, mas eu estou pronto. Em nome de Jesus. Seja hoje ou amanhã, o que interessa para nós é estarmos prontos. Não tenha medo desse dia. Se você tem medo, medo é uma sensação desagradável diante de uma situação real ou imaginária. Mas essa situação é real. Jesus vem. Se não vier hoje, não vier amanhã. Eu pedi para Deus mais 50 anos só, viu, pastor? Só. Não quero mais. Mas eu sei de uma coisa. Eu tenho que falar como Paulo. Combati o bom combate. Jesus diz a palavra que expirou, entregou o Espírito e foi. Expirar significa, acabou o prazo. Um remédio, leite, as coisas que expiram, acabou. O propósito, a finalidade, acabou. Eu sei que você nasceu, primeiro dia importante na tua vida. Para que você nasceu, o propósito, é bom você saber. Ô, meu irmão, eu não tenho 74, eu tenho 75, porque tempo de fabricação também conta. Isso é de existência. Agora, de vida, eu tenho 54. Que foi o dia que o Espírito de Deus entrou na minha vida. E me deu vida. E começou a mortificar as obras da carne. Eu não sou mais santo que ninguém, não, meus irmãos. Você não imagina como é uma luta, como disse Paulo. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. O Espírito Santo conserta mais de não sei quanto por cento das erradas que eu faço. Não sou mais santo que ninguém, não, meus irmãos. Eu não estou pregando nada aqui, ó, faça você. Que eu não... nada disso. Quero dizer que nós carecemos de oração uns pelos outros. Nós precisamos estar em unicidade, não em unidade. Aqui está todo mundo unido num lugar. Unicidade é quando você fechar o olho e ver que todo mundo está no mesmo lugar, no mesmo propósito, na mesma vontade de Deus, de sermos tão juntos que Ele vem buscar um só, que é o seu corpo. E esse amarelo aqui, ó, é para ir para sempre com Ele. E depois tem esse vermelhão aí, ó, que tem uma outra eternidade, né?
e de eternidade em eternidade Ele é Deus, Ele manda nas duas. A Bíblia fala assim: não fica com medo do diabo, que pega a tua alma e não sabe o que fazer com o teu corpo, nem com ela nada. Tema a Deus, que pode matar o teu corpo e mandar a tua alma para o inferno. Vamos colocar em pé. E eu quero que você, por 5 segundos, porque é fácil ser real em 5 segundos, né? Duro é a reunião de oração, que em 10 minutos já esgotou tudo, pastor. Não sabe mais o que falar, não sabe mais o que pedir. Eu quero 5 segundos, eu vou contar no relógio, até 5 segundos. Você vai falar para o Espírito de Deus entrar na tua vida. Eu garanto, não por mim, que a tua vida muda, se você der lugar ao Espírito de Deus. E se você quer continuar para mais 5 segundos, coloque o que você quer que ele mude. Porque eu não consigo mudar nada. Eu peço perdão, falo: Senhor, só mais essa vez. Daqui uma semana estou lá de novo: Senhor, me perdoa. Até o dia que eu entendi que eu não tenho que ficar pedindo para Deus mudar a situação. Ele tem que me mudar. Tem que mudar em mim a situação. Ele tem que estruturar a minha vida para que esteja pronta, para que esse Espírito, aquele governador, venha na sua casa e a sua casa esteja suja. Ele vai limpar. Está limpa? Ele vai limpar ainda mais. Na Espanha, eu fui numa cidade lá que chama La Coruña. E o rei, que vive em Madrid, ele tem um reinado que não é absoluto, mas ele é rei. E lá ficaram sabendo que ele ia visitar La Coruña. Pastor, ficaram quase que 1 ano varrendo as ruas. E as pessoas não viram o rei. Mas a cidade estava preparada. Então, amados, estejam preparados para aquele dia, que ninguém sabe. Se for hoje, eu não vou falar por vocês, mas eu sei para onde eu vou. Se você não sabe, peça para o Espírito de Deus. Eu vou pedir para você fechar o olho para não ficar distraído olhando para mim, que distrai muito. Outro dia falaram: pastor, você tem 2 caras. Eu falei: você acha que se eu tivesse usar essa? Eu quero falar a verdade, meus irmãos. Eu quero falar o que realmente o Senhor pede para eu falar. Vamos lá? É oportunidade para todos nós no tempo que se chama hoje. Feche o seu olho. 1, 2, 3, 4, 5. Senhor, eu não conheço nenhum coração, mas o Senhor prescruta, a Tua palavra penetra, e o Senhor quer, porque o Senhor já enviou salvação, o Senhor quer salvar, o Senhor quer, Senhor, esses cidadãos, Senhor, para que estejam no Teu reino para sempre, ó Pai. Nós não fazemos nada para o reino, tudo que fazemos é no reino, e é para o Rei. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor. Aquele que vive eternamente, aquele que enviou salvação, aquele que enviou socorro, enviou sua lei, enviou seus profetas. Ele enviou aqueles que vêm nos ajudar a tomar a nossa mão como aios que nos levam a entender e a conhecer como os pastores, como o tempo da escola dominical, o tempo de aprendizado. E ele merece louvor e adoração, porque hoje é tempo de louvar a Deus. E esse tempo maravilhoso que se chama hoje, ó Pai, que começou com o envio do Teu Espírito Santo, e vai até uma hora que ele vai ser tirado. Mas com ele subirão aqueles que são, como dizem nos países, palácio do governador. Aquele que traz, como o rei gosta, o rei Jesus gosta, como a noiva. Ele fala assim: não fala isso que ele não gosta, não veste isso que ele não gosta.
está aqui para nos ajudar, nos ensinar, nos exortar, consolar, em amor, em amor. E que cada um de nós, do fundo do coração, do entendimento, possamos dar mais ouvidos à palavra de Deus. Aquilo que Jesus falou, que Ele revela o que está no Pai. E o que o Pai quer é que ninguém se perca, antes que todos se salvem. Senhor, se há algum lar aqui quebrando o pau em desentendimento, confusão, em caos, não é o Senhor que está fazendo o caos. Senhor, se há alguma vida que precisa de um socorro na sua saúde, Senhor, eu sei que às vezes eu penso que é melhor ir para o céu logo do que ficar aqui. Mas o Senhor providencia cura, milagres, muitas vezes, porque o Senhor tem ainda um propósito nas vidas, ó Pai. Representar o Teu desejo, a Tua palavra, espelhar a formosura de Cristo, exalar o aroma de Cristo entre os irmãos, o lugar que trabalha, o lugar que estuda. Senhor, porque quando esse dia chegar, que chegue. Eu não sei que transporte o Senhor vai usar para me levar, mas o Senhor tem a maneira de nos levar. E o Senhor nos leva em vitória, mas a vitória é nossa, hoje, pelo sangue do Cordeiro. Abençoa esse povo, Senhor. Abençoa a celebração do aniversário. É mais um tempo, dentro desse tempo que se chama hoje. Já, agora. Se alguém tem que perdoar, perdoe logo. Se alguém tem que pedir perdão, peça logo. Se alguém tem que confessar alguma coisa, confesse logo. Minha avó falava, não deixe para depois, faça agora. E ela estava certa. E o Senhor fala, é agora o tempo aceitável. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Senhor, obrigado, Pai, porque hoje o Senhor me trouxe aqui. Amanhã é outro dia no meu tempo, mas no teu tempo ainda é esse hoje que o Senhor ainda está dando para nós. Até aquele dia que eu não sei. Nós vamos louvar o teu nome agora, louvar o Rei. Esse grupo aqui não está cantando para a audiência, está cantando para o Rei. Olha, minha mãe era gerente de coral e orquestra. Eu nunca vi minha mãe dirigindo um coral e regendo uma orquestra de costa para a orquestra. Ela não estava interessada na audiência. Ela estava interessada em quem ela estava comandando. Então o Espírito de Deus não está aqui olhando para ele, o que eles pensam que vocês estão cantando. Como você está falando, como você está cantando. Sabe aquele negócio, acaba o louvor, vai todo mundo para o corredor e falar, foi bem, meu cabelo está bom. Tal. Isso daí é talvez algo normal nosso. Mas quando nós cantamos para o Senhor, é o Espírito de Deus que está aqui regendo vocês. Não existe líder de louvor, existe organizador de louvor. Quem lidera o louvor é o Espírito de Deus, né? Não precisa pedir para esse povo aqui levantar a mão, bater palma, que é o Senhor que cuida deles, não são vocês. Vocês vão louvar o Rei. E agora seja assim também. Tá? Vejam sempre o Senhor de costa para... Ele não quer agradar a audiência a Deus. Ele chamou vocês para louvarem o Rei. Então ele dá atenção assim individual para cada um de vocês, tá? Não tenha preocupação com voz, com tom. É lógico que é bom ensaiar, né? Mas já pensou? Sem ensaio às vezes é bom também, porque a gente já traz o louvor. As pessoas entram aqui já querendo louvar a Deus. O momento constrangedor do ofertório, é duro o ofertório na igreja, mas o povo já vem com desejo de louvar a Deus. Cadê a caixa para eu dar minha oferta? Cadê o lugar para eu agradar? Cadê a pessoa para eu abraçar? Esse é o louvor ao Senhor. Quem lidera o louvor é o Senhor, e vocês organizem esse louvor com grande honra. Eu louvo a Deus por isso. São filhos de oficiais, são oficiais de igreja, né? Aquele lá, se sumir na rua, eu sei de quem é seu filho, viu? Eu sei quem é seu pai. Então, irmãos, imagine assim, eu vi a minha mãe regendo, falei, minha mãe não dá uma olhada para trás. Agora eu entendo, a preocupação dela era
ali, cuidar daqueles que eram dela, seus discípulos, porque com a bênção da execução, os outros iam ser abençoados. Com louvor ao rei, eles vão saber que vocês estão louvando ao rei ou estão agradando a audiência. E eu louvo a Deus por isso, que aqui, o rei está aqui. Vamos louvar o rei? Em nome de Jesus. Pastor, vem aqui, pega esse microfone, senão meia-noite chega naquele relógio e eu vou ficar com problema. Deus os abençoe. Eu vou pedir depois os pastores, presbíteros, vamos orar pela vida da Adriana Renó. Ela está com febre, os pontos abertos, pois ela fez uma cirurgia semana passada e ela está com problema na cirurgia. Aí eu peço para os amados se reunirem e levantarem aí um clamor, né? Eu quero encerrar antes do louvor só te pedindo uma gentileza. Tudo que você ouve alguém pregar, faça um desafio. Enquanto é hoje, enquanto você tem vida, independente de religião, pergunte a Deus, Ele é uma realidade. Pergunte a Ele, Senhor, olha para mim. E ao me contemplar, me responda, eu estou preparado para partir? Se você fizer isso com sinceridade, você vai ter uma resposta. E é o que nós deveríamos fazer em relação ao que ouvimos. Porque eu não sei quanto tempo você vai ter de vida. Note uma coisa, nós nos achamos muitas vezes fortes, renovados, condições físicas, orgânicas, privilegiadas, sem doença, não é? Cuidando da nossa saúde, da nossa condição atlética, e quando isso fazemos, nós não pensamos na morte, não é? Você quer estragar uma rodinha, chega e fala, gente, vamos falar de morte. Você acaba com a rodinha. Mas essa pergunta você tem que fazer. A minha vida, eu não tenho como estimar tempo de existência. Mas eu te peço, Deus, se tu és uma verdade e uma realidade, olha para mim e me mostra se eu tenho tido condições de te alegrar e se eu estou pronto para partir. Me responda. Se você fizer isso com teu coração aberto, Deus vai te responder. Mas eu tenho que te dizer o que foi dito no encerramento. Faça essa pergunta hoje. Muitos deitaram a noite passada e não acordaram o dia de hoje. A minha e a tua vida não está nas nossas condições privilegiadas. Está na mão de quem deu. E Ele deu a vida a nós para nesse tempo chamado hoje, eu possa colocar diante dEle, mediante a apreciação dEle, se eu estou realmente sendo razão de alegria na minha existência. Ninguém nasceu por acaso, o teu nascimento já estava determinado pelo Senhor. Você não é simplesmente produto de uma atração de um homem, de uma mulher e vice-versa, da onde você nasceu. Não,
Você nasceu porque Deus quis que você nascesse. E se Ele quis, Ele tem nesse tempo de vida tua vida, um propósito. Então que Deus te abençoe. Mas faça essa pergunta hoje, no nome de Jesus. Vamos louvar. Eu quero abençoar a tua vida. Estenda a tua mão. Pai, abençoa o teu povo. A cada um. Tu conheces o interior de cada um. Quantos pensamentos passam pela nossa mente. E muitas vezes, Senhor, quando passamos por alguma coisa, alguma enfermidade mínima, por menor que seja, já nos inquietamos e ficamos amedrontados. Que a tua bênção, que revela o teu amor, repouse sobre cada um nessa noite. E nós tenhamos a alegria de poder dizer: o meu Senhor é o Rei dos Reis, por isso eu pertenço ao seu reino. Que esta graça bendita repouse sobre cada um. E responda, Senhor, a cada um aquilo que há por necessidade de cada um conhecer. Eu abençoo o teu povo, em nome de Jesus. E com alegria nós dizemos amém. Vamos louvar o Senhor, encerrando o culto dessa noite.